Bem-vindos a mais uma exploração aqui com a gente. Hoje, prosseguiremos o papo sobre a história da maçonaria no Brasil. Este é o terceiro episódio. Mergulhamos agora numa década, assim, bem agitada, né? De 1871 a 1880. Um período marcado por uma figura central, o Visconde do Rio Branco. Ele era poderoso, chefe do governo imperial mais longo e, ao mesmo tempo, líder maçom importante. Exatamente. Uma figura de enorme peso político e institucional. E foi também a década da Lei do Ventre Livre. Uma lei que, gerou avanços, mas também acendeu faíscas, né? Levou a tal questão religiosa, aquele embate sério entre igreja e Estado. Sim, com a maçonaria bem no meio do furacão. E ainda por cima, a própria maçonaria vivia suas tensões internas. Muita coisa acontecendo. Vamos começar por Rio Branco. Qual foi a cara do governo dele logo nesse início de década, ali em 71? Olha, Rio Branco assume março de 71 e fica até 75. 4 anos, o que era bastante tempo para um gabinete ministerial naquela época. E foi um período, de modernização administrativa, sabe? Tipo o quê, por exemplo? Tivemos reforma judiciária, ampliaram o habeas corpus, criaram a fiança provisória, coisas importantes. E também o primeiro censo do Brasil, olha só. Regulamentaram o registro civil, reorganizaram a escola militar, que virou politécnica. Foram marcos institucionais, né? Entendi, bastante coisa mesmo. Mas a grande marca foi a Lei do Ventre Livre, imagino. Sem dúvida. A Lei Visconde do Rio Branco, de setembro de 71. Basicamente declarava livres os filhos de mulheres escravizadas que nascessem a partir daquela data. Rio Branco, com a experiência diplomática que tinha, percebia o quanto a escravidão prejudicava a imagem do Brasil lá fora. Mas sendo ele líder de um gabinete conservador, como ele conseguiu aprovar uma lei dessas? Não era fácil, né? Não era mesmo. Aí entra a habilidade política dele. Ele foi, estratégico. Esperou o momento-chave, apresentou o projeto quando a princesa Isabel era regente. O imperador não estava. Exato, Dom Pedro II estava viajando pela Europa. E a lei também não surgiu do nada, né? Tinha como base projetos anteriores, de gente como Pimenta Bueno, Teixeira Júnior, mas a batalha no parlamento foi dura. Rio Branco teve que defender a lei com unhas e dentes. Fez mais de 20 discursos, sempre buscando conciliar. Uau, 20 discursos? Pois é. A aprovação foi uma vitória pessoal enorme para ele. Virou herói popular e, ao mesmo tempo, apresentou uma saída, digamos, mais palatável do que a abolição imediata, que assustava muita gente. É muito irônico que essa lei, um avanço contra a escravidão, tenha sido justamente o estopim para a questão religiosa, né? Como que uma comemoração maçônica por causa da lei virou essa crise toda entre igreja e Estado, e com a maçonaria no centro? Pois é. O gatilho foi uma sessão solene, aconteceu no Grande Oriente do Lavrádio, em março de 72. Era para comemorar a lei e homenagear o Rio Branco. Ok, uma festa interna, digamos. Isso. Só que durante o evento, um padre que também era maçom, o José Luiz de Almeida Martins, fez um discurso exaltando a maçonaria. E isso caiu muito mal para o bispo do Rio de Janeiro, o Dom Pedro Maria de Lacerda. Imagino. O bispo, se baseando em falas do Papa Pio IX contra a maçonaria, foi direto. Exigiu que o padre largasse a ordem maçônica. O padre se recusou e aí o bispo o suspendeu das funções religiosas. E a maçonaria fez o quê? Aí aconteceu algo raro. As duas facções maçônicas que viviam brigando, a do Lavradio, do Rio Branco, e a dos beneditinos, do Saldanha Marinho, se uniram. Temporariamente, mas se uniram para defender o padre. Uma trégua inesperada. Exatamente. E juntos, eles lançaram um documento, o Manifesto da Maçonaria do Brasil, em abril de 72. E esse manifesto ajudou ou piorou a situação? Piorou e muito. Quem redigiu foi o Saldanha Marinho, que era líder da outra facção e conhecido pelo anticlericalismo forte. O texto era muito agressivo contra a Igreja Católica. Mesmo não sendo o Rio Branco que escreveu. Mesmo assim, como o Rio Branco era o grão-mestre do Lavradio e principalmente o chefe do governo imperial, a violência do manifesto acabou sendo associada a ele. Isso, azedou de vez a relação com o clero. Entendi. A coisa foi escalando. Foi.
E para entender a profundidade disso, a gente tem que lembrar do padroado. Era o direito que o Império tinha de basicamente nomear os bispos e outros cargos da Igreja no Brasil. Controlava a administração eclesiástica. Certo, o Estado mandava na Igreja em certos pontos. Isso. E isso batia de frente com a visão de alguns bispos, especialmente dois, Dom Vital, lá de Olinda, e Dom Macedo Costa, do Pará. E quem eram eles? Por que foram tão importantes nessa briga? Os dois tinham estudado na Europa, estavam muito alinhados com as ideias ultramontanas. Simplificando, o ultramontanismo defendia que a autoridade do Papa estava acima das leis locais, acima do Estado. Ah, então era um choque direto com o padroado. Total. E para eles, a maçonaria era vista como inimiga da fé, um símbolo dessa influência do Estado que eles combatiam. Dom Vital, então, foi especialmente duro. Em 72, ele publicou textos condenando a maçonaria, proibiu jornais que ele considerava hostis à igreja. Nossa! E mais, ordenou que as irmandades religiosas expulsassem todos os membros que fossem maçons. Essas irmandades eram associações de leigos católicos muito poderosas na época, administravam capelas, cemitérios. E aí? Obedeceram? Os maçons saíram? Que nada. Muitos maçons pertenciam a essas irmandades e não aceitaram a ordem. E as próprias irmandades, muitas delas, também se recusaram a expulsar seus membros maçons. Aí o Dom Vital fez o quê? Interditou as capelas, proibiu missa, tudo. Que situação! E as irmandades recorreram? Sim, elas apelaram à coroa imperial, se baseando nas leis do padroado. O caso foi parar no Conselho de Estado, que deu razão às irmandades. O governo Rio Branco, então, mandou Dom Vital suspender as interdições, isso em julho de 73. É bom notar que o próprio Rio Branco não via incompatibilidade entre ser católico e maçom no Brasil daquele tempo. Mas o Dom Vital obedeceu dessa vez? Não obedeceu. Recusou-se. Disse que só devia obediência ao Papa. O Dom Macedo Costa, lá no Pará, fez a mesma coisa. Isso foi visto como insubordinação grave contra o imperador. Resultado, os dois bispos foram presos em 1874. Presos? Bispos presos? Presos, processados e condenados. Foi um escândalo. Mas depois, para tentar acalmar a situação, o imperador deu anistia a eles em setembro de 1875. Então, no fim das contas, a maçonaria foi mais um pretexto, é isso? A briga era maior. Exatamente. Foi, no fundo, uma disputa político-administrativa. Limites do poder do Estado versus autonomia da Igreja. Padroado versus ultramontanismo. A maçonaria foi o bode expiatório conveniente. O próprio Dom Pedro II chegou a comentar isso numa carta, dizendo que os bispos ignoravam as leis do Império e que a maçonaria aqui não era antirreligiosa como na Europa. E o impacto disso para o Império? Olha, não derrubou o Império na hora, mas com certeza abalou. Alienou uma parte importante do clero, que era um dos pilares de apoio da monarquia. Deixou marcas. Que confusão, hein? E enquanto essa batalha acontecia do lado de fora, com a igreja, dentro da maçonaria a coisa também não estava calma. Você falou da união temporária, mas teve uma tentativa mais séria de juntar as facções em 72, né? Como foi isso? Deu errado também? Deu errado também. Foi um esforço grande em 72 para fundir o Lavrado, do Rio Branco, com os beneditinos do Saldanha Marim. Criaram até um nome, Grande Oriente Unido. Parecia promissor. Parecia. Aprovaram a fusão, criaram uma administração provisória, até uma constituição para a nova entidade, tudo caminhando, até chegar a hora de eleger o grão-mestre. Ah, disputa pelo comando. Pois é. Aí a coisa complicou. A eleição foi super tensa. Na primeira votação, ninguém conseguiu maioria. Na segunda, deu Rio Branco eleito. Mas aí o pessoal dos beneditinos chiou, alegou irregularidade e conseguiram anular. Anularam a eleição? Anularam. Convocaram uma terceira eleição, que foi ainda mais caótica. Acusações de fraude para todo lado, mobilização geral. No fim, declararam Saldanha Marim o vencedor. E o lado do Rio Branco aceitou? Não aceitou. O clima ficou péssimo. O grupo do Lavradio formou um diretório próprio, disse publicamente que não reconhecia o resultado.
O Rio Branco, pressionado pelos seus, reassumiu a liderança do Lavradio e, em setembro de 72, decretou: a fusão estava nula. E o Saldanha Marinho? Pouco depois ele fez o mesmo. Também anulou a união. Só que, ironicamente, ele manteve o nome Grande Oriente Unido para a facção dele e ainda declarou o Lavradio irregular, fora da lei. Ou seja, a tentativa de unir não só falhou, como piorou a briga. Chegaram a proibir que maçons de um lado visitassem as lojas do outro. Virou uma cisão ainda maior. E nesse meio tempo, com briga com a igreja, briga interna na maçonaria, o movimento republicano começava a ganhar corpo, né? Qual era a ligação dos maçons com isso? Por exemplo, na Convenção Republicana de Itu, em 73. A Convenção de Itu, em abril de 73, é um marco importante para organizar o movimento republicano. E sim, a presença e a inspiração maçônica ali foram muito fortes. A própria reunião que deu origem à convenção, lá em Itu mesmo, em 71, foi liderada por um maçom conhecido, o João Tibiriçá Piratininga. Interessante. E a Convenção de 73, quem estava lá? Reuniu gente de clubes republicanos de várias cidades, principalmente a elite do Café do Oeste Paulista. Era um grupo que estava crescendo economicamente e ficava cada vez mais insatisfeito com a monarquia, né? O objetivo era organizar o Partido Republicano Paulista, dar uma estrutura para ele. E os maçons estavam lá em peso? Estavam. Se a gente olha a lista de participantes, de figuras importantes ligadas à convenção, tem muitos nomes que eram maçons ativos na época. Américo de Campos, Américo Brasiliense, o próprio Tibiriçá, Bernardino de Campos, Francisco Glicério, Ubaldino do Amaral, Manuel de Moraes Barros, eram maçons e republicanos convictos. Então as lojas maçônicas funcionavam como um espaço para articular o movimento republicano? Com certeza, eram redes de sociabilidade que ajudaram a organizar essa oposição republicana que estava nascendo. Nesse contexto, saiu também um documento importante, o Manifesto Republicano em julho de 73. E o que dizia esse manifesto? Ele tentava definir a posição do partido sobre a escravidão, que era um tema super delicado. Os republicanos eram acusados de tudo, de radicais, de coniventes. O manifesto tentava um meio termo. Dizia que a abolição era uma questão social que deveria ser resolvida aos poucos, respeitando a autonomia das províncias e o federalismo e prevendo indenização. Era uma tentativa de conciliar propriedade e liberdade. E os maçons assinaram embaixo. Muitos dos nomes importantes que assinaram esse manifesto eram os mesmos maçons envolvidos na Convenção de Itu ou figuras de destaque no republicanismo. Américo de Campos, Tibiriçá, Campos Salles, que depois foi presidente, Francisco Quirino, Bernardino de Campos, Glicério. Vários deles. Isso reforça essa conexão, né, entre maçonaria e organização republicana. Fica bem clara essa ligação. Bom, voltando ao Visconde do Rio Branco. Apesar da frustração com a unificação maçônica, apesar da agitação toda, ele continuou sendo uma figura central. Como foram os últimos anos dele na liderança da maçonaria do Lavradio? O Rio Branco foi reeleito grão-mestre em 1875. Ele ainda tinha muito prestígio na sua obediência. Mas a saúde dele começou a piorar bastante nos anos seguintes. Algum problema específico? Sim. Ele tinha um câncer na boca, que diziam ser por causa do excesso de charutos que ele fumava. Precisou se afastar, foi para a Europa fazer tratamento, entre 78 e 79. Nesse período, o vice dele, Francisco José Cardoso Júnior, assumiu interinamente. Mesmo doente, ele voltou. Voltou e foi reeleito uma última vez, em março de 1880. Mas aí não teve jeito. Faleceu poucos meses depois, em 1º de novembro daquele ano. Foi um baque, imagino. Foi muito sentido. O Grande Oriente do Lavradio decretou luto oficial. O Boletim da Ordem publicou uma nota bem emocionada, algo como: o mestre dos mestres desatou o avental do trabalho e foi descansar das lides mundanas. Foi o fim de uma era ali para eles. E qual era a força real dessa maçonaria do Rio Branco? Mesmo dividida, envolvida em polêmica, ela ainda era influente? Olha, isso é interessante. Apesar da briga com os beneditinos, apesar da questão religiosa, o Grande Oriente do Lavradio continuava sendo, sim, muito influente na sociedade do Império. Tem uma lista de membros que saiu no Boletim Oficial em 1874 que mostra isso. O que tinha nessa lista? Tinha de tudo.
Ministros de Estado, conselheiros do Império, militares de alta patente, intelectuais, gente do Partido Conservador, do Liberal e até republicanos conhecidos. Mostra o capital social e político que a maçonaria ainda tinha, sabe? Funcionava como um ponto de encontro importante para a elite, de várias áreas e tendências, mesmo no meio daquela turbulência toda. Encerramos por aqui este episódio desta fascinante história. Mas essa conversa não termina agora. No próximo e último episódio, daremos continuidade a este tema, aprofundando ainda mais nossas reflexões. Muito obrigado pela sua companhia e pelo tempo dedicado a ouvir. Suas dúvidas e sugestões são sempre bem-vindas. Escreva para nãoiniciado@gmail.com e vamos construir juntos os próximos encontros.